Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é número 195, a Gênesis capítulo 6, a criação primária. A questão é a questão de número 13 ainda. Então, eu vou voltar mais uma vez, né? Aqui só na metade só, mas para dar sequência, porque nos encontramos na metade. Então, ao passo que a eternidade é essencialmente una, imóvel e permanente, insuscetível de qualquer medida. Do ponto de vista da duração, compreenderemos, olha só, do ponto de vista da duração, compreenderemos que para ela não há começo nem fim. Do ponto de vista da duração, né? Compreenderemos que para ela não há começo nem fim. Onde está o começo do universo? Dos universos, das dimensões. O fim, onde está o fim? Sequência, olha para você ver. Do outro lado, se fazemos ideia exata, embora necessariamente muito fraca, olha para você ver como que Galileu ele é muito prudente. Porque se tratando-se do infinito, apenas podemos, de acordo com a prudência, fazer uma ideia, mais ou menos, embora necessariamente muito fraca, em se tratando do infinito. Do outro lado, se fazemos ideia exata, embora necessariamente muito fraca, necessariamente, porque é necessário fazer muito fraca, da infinidade do poder divino, olha só, da infinidade do poder divino, compreenderemos como é possível que o universo haja existido sempre e sempre exista. Vamos dar sequência, depois a gente volta no falatório. Desde que Deus existiu. Olha só, observe que aqui Galileu está colocando Deus no passado. Desde que Deus existiu, suas perfeições eternas falaram antes que houvessem nascido os tempos. Antes que houvessem nascido os tempos. A eternidade incomensurável recebeu a palavra divina e fecundou o espaço eterno quanto ela. Jesus, Maria, José, esconde o menino Jesus. Eu vou falar a verdade para você, sabe? É uma matéria que
com todo respeito, eu domino porque eu amo essa matéria. Astronomia, essas coisas, eu amo. Nasci sabendo, porque não tive tempo de estudar aqui na Terra, por vários fatores. Então, o que eu sei, eu trouxe. Mas eu me sinto maravilhado quando eu deparo com um relato desse, porque vem de encontro tudo aquilo que eu trago. Agora, é aquele ditado que se diz aqui na Terra, né? De médico, de louco, todo mundo tem um pouco. Agora, se isso for loucura, eu quero continuar louco e quero morrer louco. Nada melhor, né, do que morrer louco desse jeito aqui. Louco na direção do Criador. Do outro lado, se fazemos ideia exata, embora necessariamente muito fraca, né? Se fazemos ideia exata da infinidade do poder divino, será que nós temos, assim, será que nós fazemos ideia exata da infinidade do poder divino? Não, né, gente? Não. De acordo com o nosso nível evolutivo, porque existe a desigualdade evolutiva até nesse sentido. Uns têm um pouquinho mais de conhecimento, outros têm um pouquinho menos. Uns compenetra mais, outros menos. Outros não compenetra nada. Os gênios, né? Então, como por exemplo, pode ter certeza-se de que Hippolyte Léon Denis Rivail compreendia Jesus, compreendia Deus de uma forma diferente que a nossa. Galileu Galilei, Francisco de Assis, Chico Xavier, por que não também Divaldo Pereira Franco, então Gabriel Delane, Leon Denis, Camilo Flammarion. Então, a visão que esses seres tinham a respeito de Deus totalmente diferente da visão que nós possuímos. A compreensão, o nível de entendimento, totalmente diferente. Mas isso não é para ser invejado, mas também não é para ser ignorado. Porque se eles conseguiram, por que não nós? Né? Então, do outro lado, se fazemos ideia exata da infinidade do poder divino, compreenderemos como é possível que o universo haja existido sempre e sempre exista. Olha só para você ver. Como é possível que o universo haja existido, passado, sempre e sempre exista, presente. Então ele faz um jogo aqui. Ele usa passado, presente, tudo num assunto só.
Então, sempre, sempre existe. Desde que Deus existiu, passado. Mas por que está colocando Deus no passado? Desde que Deus existiu. Ora, porque se Deus não tivesse existido no passado, obviamente desconheceríamos o presente e também o futuro. Mas aí é o passado, é o presente, é o futuro relativo. É em questão de criação e não em questão de existência. Porque em questão de existência é só presente. Desde que Deus existiu, suas perfeições eternas falaram. Suas perfeições falaram antes que houvesse nascido os tempos, a eternidade incomensurável recebeu a palavra divina e fecundou o espaço eterno quanto ela. Então olha só para você ver. Mostrando-nos que tudo é obra de Deus. Tudo é obra de Deus. Mas que essa obra de Deus, essa obra divina, ela é eterna tanto quanto Ele. Os elementos são eternos tanto quanto Ele. Deus é a fonte inesgotável. Como uma... Vamos usar assim, só para simplificar. Como uma usina elétrica que ali através das turbinas, os dínamos, aquela alta rotação, gera a energia. E essa energia, ela supra a necessidade da humanidade na Terra. Mas é uma comparação muito insignificante, é apenas para encher bolinha de vidro isso, porque nos falta termos. Então, os bons espíritos, Kardec pergunta com relação ao universo. Se o universo é obra de Deus ou não. Então, o universo é obra de Deus? É óbvio. Os bons espíritos respondem que sim, é obra de Deus. Agora, entre ser obra de Deus e criação de Deus, tem uma diferença muito grande. Porque, por exemplo, não sei se você vai conseguir entender a cabeça do Philip Pinel aqui. Você chega próximo a uma tela de Caravaggio, por exemplo. É Caravaggio mesmo. Só que você ali vê aquela, esplendorosa tela, aquela imagem magnífica. E você pergunta ali por um guia ali, guia turístico. Quem pintou essa tela aqui? Caravaggio.
Ah, sim, que maravilha. Então, é uma obra de Caravaggio. É uma obra de Caravaggio. Mas ele pintou quando esta obra? Aí o guia é obrigado a te dizer assim, na história. Nossa, o guia é obrigado a te dizer assim, vou ficar te devendo, mas não sei quando ele pintou essa obra. Mas por quê? Porque não existe registro do ano que ele pintou esta obra. Só sabemos porque está escrito embaixo aqui na tela, Caravaggio. Mas ele não datou, ele não pôs data. Então nós não sabemos que ano ele pintou essa tela. Então é obra de Caravaggio. Mas não sabemos quando Caravaggio pintou. É a mesma situação. O universo, os universos, todas as dimensões são obras de Deus. Tudo é obra de Deus. Mas infinitas estas obras, tanto quanto ele. Infinitas, tanto quanto ele. Os universos, as dimensões, mesmo que dentro do infinito, tanto quanto ele, que por ele um dia pode ter tido princípio esses universos, mas os elementos que a partir daquele momento em diante passou a constituir por eterno, sempre existiu no Criador. Foi onde Jesus nos disse: meu Pai trabalha e eu também. Ora, Deus trabalha fazendo o quê? Tem um livro de André Luiz, através de Chico, não me lembro o nome agora, mas mais ou menos assim tem uma orientação de um mentor espiritual. Aqueles apaixonados em obras de André Luiz sabem o que eu vou dizer agora. Em dado momento, o mentor espiritual, ele mais ou menos quis dizer a André Luiz e todos presentes que tudo está relacionado ao pensamento de Deus, que equivale a dizer, Deus não pode pensar, porque toda vez que Deus pensa, é um universo que se cria. Agora nós temos que pensar em outra coisa. Um universo de elementos. Um universo de elementos. Um aglomerado de elementos. Um aglomerado de substâncias, de energias, de fluidos que nós não temos capacidade de entender.
nem mesmo aqueles que estão muito lá próximo de Deus, às vezes não possuem, porque puro só Deus, perfeito só Deus. Até porque nesses universos que quando ele pensa, ele cria, ou que esses universos, toda vez que ele pensa, são, né, criados, nós temos que pensar da mesma forma esses universos, usando esse termo simbólico. Eles nascem simples e ignorante, vamos usar, é um termo, nossa, meu Deus, por que eu tô tendo que usar essas colocações? Mas só para você entender da seguinte forma, que a partir de então, deformado, aqueles universos com todos aqueles elementos, quem dá a forma aos planetas, às galáxias, aos sóis e tudo mais, são aqueles considerados seus ministros, arquitetos siderais e tudo mais. Agora, nós temos que entender também que até determinado nível evolutivo, por toda a eternidade, no infinito, existe bilhões de outras formas, sem ser as formas de galáxias. Não pensemos que as formas de galáxias, de via-lácteas, de sistema solar, planetas, sóis. Não pensemos que no infinito, por toda a eternidade, prevaleça apenas esta forma elíptica. Que não. Vamos dizer, vamos pensar da seguinte forma, para simplificar. Um bolo, você parte um bolo grande. Você parte um bolo em 100 pedaços. É um bolo grande. Só que cada pedaço desse bolo, desculpe, não sei se você consegue entender o que eu quero dizer. Cada pedaço desse bolo dá para tratar de 8 bilhões de pessoas durante 50 mil anos-luz. Deu para você entender? Um bolo com 100 pedaços. Cada pedaço de bolo, desse bolo, dá para você sustentar 8 bilhões de pessoas por 50, eu vou até aumentar, por 50 milhões de anos-luz. Aumentei até um pouquinho. Aí você me diz, ora, mas que tamanho de pedaço de bolo é esse? É um grão de areia. Não, vó, eu vou continuar. O vó tá dizendo aqui que muitas pessoas já não estão entendendo nada que eu estou dizendo, então eu fico incrementando esse assunto. Tá. Só que um dia, esse um pedaço de bolo vai terminar e vai acabar. Porque essas 50 bilhões de pessoas, depois que todas se alimentarem por 50 bilhões de anos-luz, também só aquele pedaço, elas vão procurar por mais bolo. Só que o segundo pedaço de bolo, ele já não vai ter a mesma forma do primeiro pedaço de bolo. Os elementos, sim,
Olha que maravilha. Os elementos que compõem o segundo pedaço de bolo são os mesmos elementos que compõem o primeiro, que todo mundo já comeu. Só que as formas não. Devido ao nível evolutivo do ser. Porque depois que o indivíduo evolui, ele deixa aquele estado primitivo e ele adentra outras dimensões etéreas, de fluidos, de energias, sutil, etérea, e por aí em diante. Agora, pensa bem o primeiro pedaço de bolo. Pensa no segundo. Então, o primeiro pedaço de bolo, vamos pensar assim, ele vai existir galáxias conforme nós as conhecemos aqui. Infinitas. Só que o segundo pedaço de bolo já não vai existir mais galáxias. E o ser vai lá nesse segundo continuar vivendo, porque ele armazenou conhecimento suficiente para não só adentrar aquele segundo pedaço de bolo, como também para chegar até o 100, né, que é o número 100 do bolo. Vamos para o próximo vídeo.